Amém, né? Que bonito. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia. Que bom nos reunirmos juntos aqui. Você pode se colocar em pé, querido? Se você trouxe aí a sua Bíblia com você, te convido a abrir no livro de Abacuque.
no capítulo de número 3. Abacuque está no finalzinho ali do Antigo Testamento. A gente vai ler junto esse texto da palavra de Deus. Eu quero ler com você apenas o verso 17 e 18 do capítulo 3. E juntos nessa manhã nós celebrarmos esse Senhor que nos ama. A letra dessa canção que eles acabaram de tocar fala isso. Que Cristo amado, realmente a nossa expressão ao Senhor hoje, aquilo que Ele representa para a nossa vida em todo o tempo. Cristo que nos ama. E esse texto em Abacuque fala de um dos momentos tão difíceis, de conflitos na vida de Abacuque. Mas aí ele termina dizendo algo que é a confiança, a esperança que eu e você também podemos ter nessa manhã em todo o tempo. Porque o nosso Deus é um Deus imutável, é o Deus que não muda. E Ele é o Deus fiel em todo o tempo. Então vamos ler juntos aqui Abacuque capítulo 3, versos 17 e verso 18. Nos diz assim a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Eu vou ler o verso 18 aqui, eu vou ler primeiro, depois eu vou pedir para você responder após mim. Eu me alegro no Senhor. Mais uma vez juntos? Agora bem forte. Isso. E exulto no Deus da minha salvação. Amém. Você sabe quem que esse é o Deus da sua salvação, querido? É esse que essa manhã você veio aqui para adorar e louvá-lo. Então convido você a fechar os teus olhos e falar assim: Senhor, o Senhor é a minha alegria. O Senhor é o Deus que eu exulto. O Senhor é o Deus que provê. O Senhor é o Deus que sustenta. O Senhor é o Deus que toma pelas suas mãos. E nessa oração que você possa já abrir o teu coração, querido, para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida nesta manhã. Pai querido, nós exaltamos o teu nome nesta manhã por tudo aquilo que de uma maneira muito tremenda e preciosa o Senhor preparou para cada um de nós. Louvo a Ti pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunirmos como povo Seu aqui, e juntos adorarmos ao Senhor por aquilo que o Senhor é. Agradecemos a Ti, Pai, porque dentro da nossa semana, muitas vezes uma semana tão intensa, como foi a minha, e com certeza não foi diferente de todos que estão aqui, a gente pode experimentar a fidelidade do Senhor, a graça do Senhor, a sabedoria vinda do alto em cada decisões que foram tomadas. Muito obrigado porque diante das circunstâncias que vão surgindo à nossa volta, e que muitas vezes nos pegam até de surpresa, situações que nós não estávamos preparados para ela, mas mesmo assim a gente percebe o zelo, o cuidado do Senhor para conosco. Pai querido, que qualquer aflição que possa estar passando pelo coração de qualquer um dos teus filhos, ou até mesmo no meu aqui, que o Senhor conhece bem, nós queremos depositar isso diante do teu altar logo agora, pela manhã, como essa primeira oração que fazemos juntos em comunidade aqui diante do Senhor. Aquilo que nos rendemos diante de Ti, crendo no Deus que estamos celebrando e no Deus que estamos exaltando aqui. Pedimos a Ti que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reine em nosso coração, e que assim o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar com a gente, e que tudo que está preparado nesse culto possa ser como um aroma suave diante do Senhor, e que assim com as nossas canções, com as nossas orações, com tudo que preparamos, nós possamos entrar diante do trono da graça e ali exaltar o Senhor, que é o Deus da nossa salvação, é o Deus que nos sustenta a cada tempo. Por isso que com alegria falamos da graça do Senhor, por isso que com alegria celebramos o nome do Senhor, porque a graça do Senhor tem sido derramada na porção de cada dia na nossa vida. E nesta manhã, Pai, nesse tempo juntos, que a presença do Senhor seja tão real aqui,
Que o Espírito Santo do Senhor possa tocar o nosso coração e que possamos ter essa sensação tão preciosa da presença do Senhor Jesus passeando aqui em nosso meio, tocando na vida de cada um. Assim nos rendemos diante de Ti e assim louvamos o nome do Senhor na alegria que o Senhor nos dá. E assim bendizemos o Senhor, Pai. Seja o Senhor bem-vindo e real aqui nesta manhã. Em nome de Jesus é que oramos e clamamos. Amém, Senhor. Amém, amém. Já dá um bom dia aí, querido, para quem está pertinho de você aí. Isso, na frente, atrás. E juntos adoramos ao Senhor. Amém. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, Vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, traz vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo. pela maravilhosa graça de Jesus. Só você cantando. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. é maior que a minha iniquidade. É revelação do amor do Pai. O nome de Jesus Engrandecei e a Deus louvai. Graça, que maravilhosa graça, é revelação e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, e a Deus louvai. Aleluia, pela graça maravilhosa de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre a graça maravilhosa de Jesus,
com certeza eu desejo e você deseja, que esse nosso país cada vez mais se renda aos pés de Jesus, amém? Louvemos ao Senhor juntos. Sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está sentado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre Amém? Só você mais uma vez. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Sai essa nação, é o clamor da igreja. Ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode tomar assento, queridos. Eu queria convidar aqui à frente, enquanto você assenta, a Gabriele Taquinal Santos, trazendo os papais, o Everton e a Lilian. Isso, pode vir, toda a família chega junto aqui.
O Benjamin Guimarães trazendo os papais também, Valmir e Camila, junto com a família, pode ir chegando aqui. A Kaila Fonseca também junto com a família, vindo todos aqui à frente. Trazendo os papais, o Frederico e a Caetiele. Podem chegar aqui. Isso, vão chegando aqui na frente. Começar por esse cantinho aqui, essa coisa linda aqui. Qual o nome dele? Kenny. Olha só, cadê o close aqui no Kenny? Olha que coisa linda. Olha, Kenny, eu ia embora com esse ó, rapaz. Não é? Vamos lá de novo? Ah, melhorou, viu? Deus abençoe. Cadê aqui essa coisa linda aqui? Isso aqui, olha só. O nome dela? Carla. Kaila, a Kaila. Cadê o foco aqui na Kaila? Olha que coisa linda. Dormindo. O ó foi se arrastando mesmo, né? Interessante, é. Oh, de novo. Oh, coisa linda, né? Coisa linda. Outra coisa linda aqui, olha só. Que coisa bonita. Gabriele, essa Gabriele. Olha. Misericórdia, se não der o comando, né? Oh, vai, né? Isso, e mais outra coisa linda. Agora tem um homem aqui para botar moral aqui, olha só. O Benjamin, olha só. Oh, Benjamin, você mereceu esse ó bonito, viu? Ah, Deus abençoe. Quero dizer aos papais, né, aos familiares aqui presentes, que o nosso Brasil, né, nossa sociedade, precisa de pessoas criadas, educadas dentro da palavra de Deus, para que quando chegarem na idade adulta, estiverem numa posição de mando, de influência na sociedade, seja bênção. Isso vem do lar, não vem da escola, né? Vem da casa, vem dos pais, dos avós, dos tios, né? A Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Pode até dar uma afastadinha, mas a semente está lá no coração, trabalhando, não é? E jamais será esquecida. Eu não sei se eu vou lembrar os nomes. Vamos colocar em pé, irmãos? Vou ter que orar um por um. Já esqueci esse aqui, ó. Kenny, Kaila, Gabriele e o Benjamin. Vamos orar. Deus amado, Deus bendito, nós te agradecemos por este momento, Senhor, tão importante na vida da tua igreja e das famílias, Senhor. Quando tenho o privilégio de poderem apresentar os seus filhos ao Senhor, diante da tua igreja, e a tua igreja orar, Senhor, colocá-los na tua presença, Senhor. Pedimos pelo Kenny, pela Kaila, pela Gabriele, pelo Benjamin, que o Senhor os abençoe poderosamente, que a bênção do Senhor esteja sobre eles em todos os momentos da vida de cada um, Senhor.
Ser com seus papais, os avós, os tios, os parentes que estarão sempre perto, que sejam instrumentos do Senhor na vida de cada umzinho deles, ó Deus, semeando a boa semente, semeando valores, princípios, ó Deus, que norteiam vidas, sociedade. Ó Deus, cuida deles, Senhor, poderosamente, e que a igreja também, como igreja, Senhor, seja fiel a semear a boa semente da Tua palavra, Senhor. Toma cada um nas Tuas mãos, Senhor, e Senhor, escreve aquele dia já, Senhor, em que eles se colocarão na Tua presença, se entregarão ao Senhor, para serem dirigidos pelo Senhor, quando começarem a fazer uso da razão, Senhor, a Te aceitarem como Salvador. Abençoa cada umzinho deles neste momento, Senhor. Sabemos que os perigos são muitos, há tantas coisas, tantas enfermidades, mas que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor de cada um, abençoando, guardando poderosamente. Deus, pedimos pela nossa nação, Senhor. Agora há pouco nós cantamos: sara, ó Deus, a nossa nação, sara o nosso Brasil, Senhor. Que se levantem homens com princípios do Senhor para governar esta pátria tão querida, Senhor. E que essas crianças que aqui estão, ó Deus, futuramente possam chegar a uma posição, mas com o Senhor no coração, Senhor. Guarda-os poderosamente. Assim os apresentamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Parabéns, viu? São todos muito bonitos. Agora lindos só o meu, viu? Bom dia, meus irmãos. Eu gostaria de que aos diáconos que estão sentados se aproximassem aqui, por favor. Eu estou representando o corpo diaconal como vice-presidente nesta manhã, e é com grande alegria que eu estou aqui, não só representando o corpo diaconal, mas como toda a igreja, porque hoje eu cheguei para um pastor da igreja e falei: hoje é seu dia, meus parabéns. Ele: é mesmo? Nem o pastor sabia que era o dia dele hoje. Então a nossa função de diáconos é lembrar aos nossos pastores que hoje é o dia do pastor. Então, meus irmãos, eu gostaria de deixar um texto bastante conhecido, e nesses 2 minutinhos, que é o tempo que o Paulinho permitiu que eu falasse aqui, Jeremias 3, 14 e 15, que tem tudo a ver com o que a gente está celebrando nesta manhã. Diz assim: voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês 1 de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Os irmãos podem pensar: o que tem a ver o versículo 14 com o dia do pastor? Olha, eu não sei se tem a ver com os nossos pastores, mas tem a ver comigo e com você. Porque muitas vezes nós somos filhos rebeldes. Não nós aqui da PIB, aqui só tem santo. Nós não damos problemas para os nossos pastores. Só tem gente fina aqui. Mas mesmo assim, a gente quer agradecer vocês profundamente por aquilo que vocês representam, não só para essa igreja, mas para o reino de Deus. Porque o verso de vocês é o que vem aqui, o primeiro é para nós. O 15 diz: então eu lhes darei governantes, em algumas versões, em outras versões pastores, conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento.
Então aí, esse é o nosso sentimento em relação a vocês. E eu posso dizer que eu, pessoalmente, os amo profundamente. Não só eu, os nossos queridos diáconos, esta igreja toda. E o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou pedir que todos vocês, eu sei que está meio frio hoje, mas não tem problema, todos vocês venham aqui, por favor. E se tiver mais pastores sentados, vocês também estão bem-vindos, porque hoje é teu dia. Por favor, se aproxime. E nós, os diáconos, iremos fazer um círculo ao redor dos nossos pastores, e nós iremos orar, agradecendo pela vida de vocês. Eu me sinto privilegiado de pertencer a essa igreja e de ter um quadro de pastores como este aqui, que tem sido uma grande bênção. Vou pedir que todos se coloquem em pé, congregação, que todos estendam as suas mãos para cá, e a gente vai estar orando nesse momento. Os diáconos, por favor, ao redor dos pastores. Vamos orar então. Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer profundamente pela vida dos nossos queridos pastores. Eu quero te agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Pascoal, que nesse tempo todo, a Deus, tem sido uma grande bênção para a minha vida pessoal, da minha família, para a vida dessa igreja, por aquilo que ele tem representado a Deus, não só aqui, nessa cidade, mas no nosso país, e também no mundo. Eu quero te agradecer a Deus pela vida de cada pastor que está aqui nesta manhã, seja no ministério de música, de aconselhamento, no departamento infantil, ó Deus, aconselhando casais, jovens, adolescentes. Que trabalho maravilhoso eles têm desempenhado aqui na nossa igreja, na nossa cidade. Então nesse momento, Pai, o nosso coração se alegra nessa homenagem simples, mas que representa, ó Deus, o nosso amor e o nosso carinho pelos nossos pastores. E nós pedimos que o Senhor continue abençoando as suas vidas, que o ministério deles continue produzindo frutos, ó Pai, e que Jesus Cristo, através das suas vidas, continue sendo proclamado a Deus, não só aqui, mas aonde quer que cada um desses teus servos estiver. Muito obrigado por esse momento. Permanece conosco, e que hoje, ó Deus, seja um dia de salvação, quando a tua palavra for ministrada aqui nesta casa. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Isabel? Bom dia, irmãos. Nós vamos dar um presentinho simbólico para os pastores, para adoçar um pouquinho a vida deles, né? Então, como nós estamos em construção, eles vão entender que hoje é um presentinho, mas é de todo o nosso coração e com muito amor.
Deus é bom, você concorda? Vocês estão destreinados, hein? Vamos repetir de novo aqui. Deus é bom. É muito bom. Olha só algumas das promessas que Deus nos faz, que se encontram em Deuteronômio 28, a partir do verso 1. Deuteronômio 28, escuta só, olha quanta promessa, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu, sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. E então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Há uma promessa tremenda de Deus para a nossa vida. A promessa é: se você tem um compromisso com Deus, e esse compromisso com Deus é sério, você vai levar a sério na tua vida esse pacto com Deus, e aquilo que está na palavra de Deus você quer viver em toda a sua plenitude, em todos os seus sentidos, Deus vai estender a sua mão de bênção sobre você, sobre todas as áreas da vida, não sobre uma área da vida, sobre todas as áreas. É promessa de Deus. E a gente vai vendo a bondade de Deus. Há 2 semanas atrás a gente fez aqui uma convocação, uma santa convocação, não é? E eu quero louvar a Deus porque esse templo estava lotado aqui na vigília que a gente teve numa terça-feira à noite, estava lotado, louvado seja Deus. E será que Deus ouviu a oração? Será que Ele respondeu? Ele responde, porque a promessa dele é verdade. Então eu quero contar algumas coisas para você do Deus que é bom, tá? Na semana seguinte, naquela semana, na verdade, eu viajei para 2 países, Honduras e Guatemala. Eu fui convidado pelos pastores daqueles países, porque eles viram o nosso material aqui das campanhas de oração que a gente faz, especialmente daquela campanha Orando com Jesus, aprendendo a orar com Jesus. O livro da campanha foi traduzido para o espanhol, e eu fui convidado para pregar aos pastores de Honduras, e ali em Honduras nós reunimos cerca de 800 pastores do país todo, tá? Que foram
para esse encontro, para a gente falar sobre a campanha, falar sobre o poder da oração, sobre a mobilização da igreja. E foi uma grande bênção. Na Guatemala, 1.500 pastores foram reunidos para essa campanha. Mas tem sabe aquela cerejinha do bolo que a gente, que Deus coloca assim para dar um sabor melhor? Eu fui convidado para pregar em português, tá? E ia ter um tradutor. Na primeira mensagem, eu ia pregar 10 mensagens, tá? E aí, na primeira mensagem, eu não me acertei com o tradutor. A gente estava dando trombado o tempo todo, né? E eu comecei a ficar nervoso, sangue de italiano, você já viu, né? Comecei a ficar nervoso, daí uma hora eu olhei para o tradutor e falei assim, deixa eu tentar. E aí, pela primeira vez, eu já tinha falado um pouquinho assim de espanhol, assim com um grupo, dado um estudo bíblico, mas assim num grupo assim de 20 pessoas, aí o pessoal vai corrigindo a gente e tal. Aí eu estava falando para todo esse número de pastores, né? E Deus me deu graça, eu consegui pregar 10 vezes em espanhol, sem tradução. Deus não é bom? Fala a verdade. É milagre, viu, gente? Pode ter certeza. Eu nunca estudei espanhol na minha vida, então é milagre. Deus é bom demais. Deus é bom demais, né? Outras coisas que Deus fez, fruto da sua oração, porque Deus é bom, Ele é fiel, né? Você lembra que a gente estava falando que um dos motivos da nossa oração era porque durante 4 meses a gente não tinha atingido as metas financeiras da igreja, nosso orçamento não tinha sido atingido. E no mês passado, Deus é tão bom, que a gente não somente atingiu, como ultrapassou o orçamento em R$80 mil. Deus não é bom? Fala a verdade. Ele é fiel. E sabe, aí vem a cerejinha do bolo, né? Sabe que também, não somente a gente ultrapassou o orçamento de dízimos, mas a nossa oferta da campanha de construção para esse mês, junto com a parte que vem dos dízimos, atingiu a maior oferta de todos os tempos. R$521 mil foram levantados para a obra da construção mês passado. Deus não é bom? É muito bom. Valeu a pena a gente orar, não é? Fala a verdade, né? Mas não termina aí. Deus é muito bom. Essa semana, olha só o que aconteceu. A gente recebeu uma oferta assim especial, destinada de uma família da igreja, destinada para a compra dos vitrais, né, que os protótipos você está lá, um mais colorido, um menos, mas já acertamos a cor, agora vai ficar bonito, vai chegar nas próximas 2 semanas a primeira janela que a gente vai colocar, e essa família nos doou R$50 mil para os vitrais. Não termina, tem a cerejinha do bolo, né? Deus é bom, né? E lembra daquele equipamento que eu falei que precisava comprar para a televisão? Nós recebemos essa semana os R$120 mil para poder comprar o equipamento da televisão, né? Deus é bom. Deus é muito bom, gente. Eu estou falando de coisas que são materiais, mas no céu Deus está derramando outras bênçãos, porque a promessa dele não é só de bênção material. A promessa dele é que se a gente é fiel, se a gente aprende a andar no caminho do Senhor, se a gente leva a sério a palavra de Deus, o Senhor vai abençoar a nossa vida. E na versão antiga, né, diz assim, vai abençoar a tua entrada e a tua saída. Quando você levanta, quando você deita. Por quê? Porque a bênção de Deus é andar na presença dEle. Ele é a nossa bênção. Então, eu vim aqui hoje para agradecer a Deus, para louvar o Senhor, para agradecer as suas orações que estiveram acompanhando a gente em oração, para dizer que orar vale a pena, funciona, porque Deus é bom, as janelas do céu se abrem, as janelas do céu se abrem. Lembra que eu falei para vocês daquele sentimento, não foi uma visão, mas foi um sentimento que os anjos do Senhor já estavam indo na frente, né? Gente, eles estão indo na frente da tua vida, da tua vida, da tua vida, da minha vida, porque Deus é muito bom. E esse é o tempo quando nós adoramos a Deus. Já cantamos, vamos continuar cantando,
os músicos já tocaram, vão continuar tocando, porque isso tudo é para o louvor do nome do Senhor. Esse tempo de oração por nós, pastores, nós recebemos com alegria, porque sem a graça de Jesus ninguém pode fazer absolutamente nada. Então eu gosto quando Paulo diz, sou o que sou pela graça de Deus, porque não tem jeito, é só podemos ser o que é a graça de Deus na nossa vida, né? E agora é o seu tempo de adoração, de louvor, onde você vai levantar do seu lugar e num ato de consagração ao Senhor, você vem e deposita o seu dízimo, a sua oferta alçada, né? A sua oferta da construção. Eu esqueci, né? Aquele presente da construção, eu falei o valor total, né? Mas só aquele presente que a gente levantou lá, deu quanto? 63 mil reais aquele presente. Deus é muito bom, usou a tua vida. Então, aquele pouquinho que você deu, não é? Aqui, virou bastante, porque é assim que Deus faz na nossa vida. A gente é fiel no pouquinho e Deus é fiel no muito. E sabe, o valor não é o que a gente pode colocar, ou como a gente canta, ou como a gente não canta, ou o que a gente faz, ou o que a gente não faz. O valor é o nosso coração que adora o Deus vivo, tá? Antes de você trazer, eu tenho 2 avisos só para fazer para você aqui, 3. O primeiro deles é que vai ter as mulheres, tá? As mulheres vão ter aqui o pós-congresso, onde eles celebram o que aconteceu no congresso, dão os testemunhos, dia 6 de julho, então todas as mulheres, as que foram e as que não foram, estão convidadas, tá? E tem um outro aviso aqui que eu esqueci de dar. Esse negócio de garoto propaganda não funciona muito comigo não, eu sou enrolado. 21 a 23 de junho, tá? Algo mais que vai ser para casais, lá na Estância Betânia. Então você pode fazer a sua inscrição para esse encontro de casais que vai acontecer na Estância Betânia, 21 a 23 de junho. Última coisa, olha que coisa linda, Dia dos Namorados. Isso aqui é uma oferta que a gente ganhamos 48 corações desses para você dar de presente para o seu namorado, para a sua namorada, né? Eu sei que a minha mulher, se estivesse aqui agora, ela ia comprar para mim esse doce. E eu não ia poder fazer desfeita para ela, eu ia comer tudinho, né? Espero que ela não esteja me vendo, né? Que se tiver, ela vai mandar um recado já no meu celular. Bom, esse aqui é um presente, custa R$20, tá? Você compra os R$20, vão virar para a construção, porque essa pessoa doou 48 desses daqui como oferta da empresa dela para a construção. Então, se você passar lá no stand, você pode abençoar a construção. Mas agora é hora de você adorar a Deus, de louvar o nome do Senhor, de glorificar com o teu dízimo, com a tua oferta alçada, com aquilo que Deus colocou no seu coração. Que sustenta minha vida, por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É a tua graça, é tua graça que liberta, é tua graça que me cura. Tua graça que sustenta minha vida, por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que
graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. O teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. o teu sangue tem acesso, a tua graça preciosa. Mais uma vez, é a tua graça que liberta. Você pode colocar em pé, querido, e cantar assim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso, a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Aleluia. É a tua graça que liberta, é a tua graça que me cura, amém? A gente ouviu falar tanto de bênçãos de Deus aqui, né? Coisas que Deus faz na nossa vida e que Deus vai continuar fazendo. E aí me deu um desejo no coração de trocar a música que a gente ia cantar agora. Sabe por quê, queridos? Quando a gente vai vendo essa porção da graça do Senhor sendo derramada, essa graça do Senhor que vai nos libertando, essa graça do Senhor que vai nos curando, essa graça do Senhor que é favor imerecido, como a gente acabou de cantar, e que apesar da gente, Ele olha e ainda fala assim: eu vou derramar mais da minha graça. E daí, com tudo isso que vai acontecendo, a gente vai vendo que o Deus que age no nosso meio, Ele age porque Ele nos ama. E porque em algum momento um povo decide se levantar e falar assim: Senhor, nós queremos, eu quero viver cada vez mais a porção daquilo que o Senhor tem para a nossa vida todos os dias. Porque como agradecer então ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito? Como agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem derramado em nosso meio, na minha vida e na sua vida? Eu quero ouvir você primeiro começando a cantar essa música. E com o teu coração você falando assim: a Deus eu quero dar glória por todas estas coisas, amém? Só você primeiro. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medidas, vem provar do seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Reconhecendo que tudo que sou, tudo que eu vier a ser, a quem eu ofereço, diga sim a Deus, demos glória. Demos glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim. Com o seu sangue
Jesus, o que fez por mim, bênçãos sem medidas, vem provar o seu amor sem fim, vem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. Demos glória a Deus, glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem Aleluia. Você pode sentar-se, querido. Hoje a gente tem o privilégio de estar aqui na nossa igreja. Pastor Miqueias da Paz Barreto, conhecido nosso, já esteve aqui conosco algumas vezes. Eu o considero um dos pregadores mais que Deus tem usado mais nesse Brasil como evangelista, 43 anos de ministério pastoral, né? E a gente vai ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus através dos lábios desse servo de Deus que está aqui. Queria orar com ele e vou ali sentar para ouvir o que Deus preparou para mim através da vida desse querido irmão. Pai querido, muito obrigado pela amizade, pelo privilégio de ter aprendido e continuar aprendendo com esse teu servo, Pai, que tem uma vida bonita diante dos teus olhos, uma postura de servo de Deus em qualquer lugar que ele vai. E Senhor, que o Senhor ungiu com esse dom da tua palavra, da pregação do evangelho, de evangelista para conversão de milhares e milhares de pessoas nessa nação. E que hoje, quando ele abrir a boca, outra vez a tua graça se revele na vida dele. E que o Senhor também nos dê um pouquinho dessa graça, de tal maneira que os nossos ouvidos sejam abertos, o nosso coração seja aberto para ouvirmos o que o Senhor tem para nós. Fica conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sou grato a Deus por esse privilégio tão grande de poder mais uma vez abrir a santa palavra de Deus junto aos irmãos aqui desta querida e amada igreja que tem feito parte da nossa história, da nossa vida, e nós agradecemos diariamente pela vida dos irmãos e do vosso pastor, que é nosso querido irmão e amigo de tantos anos já. Eu queria pedir licença aos irmãos para dar 3 palavras esta manhã. A primeira delas é uma palavra de gratidão por essa gratidão do coração da igreja em relação ao ministério da palavra, o fato de sermos pastores e termos recebido a bênção de Deus de estar à frente do rebanho do Senhor e Deus ter nos abençoado por tantos anos assim. É uma graça que você não pode imaginar. Ontem estávamos conversando com o pastor Pascoal e nós dizíamos, não há nada mais sublime
na face da terra do que a Igreja de Cristo. É a coisa mais preciosa da minha vida, pessoalmente. Eu me sinto extremamente realizado na vida pelo fato de ter sido escolhido por Deus para estar no ministério da palavra por esses anos todos. Há 46 anos prego o Evangelho da graça de Cristo como evangelista e há 43 como pastor. E eu tenho, em 43 anos de vida à frente do rebanho de Jesus, só motivo de gozo, de alegria, de felicidade. Eu creio, uns irmãos, pode ser que eu seja um estranho no ninho, mas eu não tenho um só motivo de queixa e de tristeza na minha vida de pastor. Todo o tempo desta vida de pastor que Deus me deu é de grande alegria, de grande felicidade, pelo fato de ter recebido esta incumbência do Espírito Santo de Deus. E eu quero agradecer aos irmãos aqui também pelo carinho e amor que os irmãos tiveram comigo, com a minha família, nesses anos todos. Já somos, que nós nos conhecemos, são 22 anos, que é a primeira vez que eu preguei aqui a convite do pastor. Mas 13 anos para cá, é quando os irmãos resolveram colocar a bênção de Deus em cima da vida da gente. E é bênção mesmo, não só do ponto de vista do cuidado da minha saúde, que foi muito bom estar aqui nesta cidade e ser aqui recebido de uma maneira muito feliz. Uma equipe de médicos muito competente foi quem participou do transplante de fígado e me deu o privilégio de ter vivido mais esses 13 anos, que já era para não estar vivendo, mas eles me deram esse privilégio, creio, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas os irmãos estiveram cuidando de mim. Um dos diáconos dessa igreja me deu um apartamento para eu ficar 4 meses morando com a minha família. Eu não sei nem se ele ainda está aqui, está mais aqui não, parece que está em Vitória do Espírito Santo, né? Que é irmão Marconi. Foi uma bênção na nossa vida. Minha esposa ora pela família junto comigo todos os dias, agradecendo esse carinho dos irmãos por nós. Saibam que a bênção do Senhor há de ser ainda multiplicada na vida dos irmãos, muito mais pelo carinho que os irmãos tiveram para comigo e com a minha família. Porque eu quero lhes dizer de todo o coração, é uma coisa que eu reconheço: Deus gosta de mim. E se você me abençoa, você vai ser abençoado por esse Deus. E foi isso que essa igreja recebeu, a bênção de me abençoar. Porque Deus é bom, como o pastor acabou de dizer, Deus é bom demais. Essa é a minha primeira palavra. Muito obrigado de coração. Eu estou aqui hoje com a minha esposa e meu filho, Felipe, que estão ali. Fiquem de pé, por gentileza. Me acompanham. A igreja, foi a igreja, eles estão aqui por causa da igreja. A igreja obrigou-os a vir comigo, dizendo, cuidem do nosso pastor. E eles vieram para cuidar do papai aqui e do esposo. E é uma bênção esse cuidado, esse carinho da igreja. Muito obrigado, irmão, de coração, obrigado. Eu sou extremamente feliz e agradecido pela graça de Jesus despejada pela Igreja de Cristo sobre as nossas vidas. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é uma preocupação que o Espírito Santo colocou no meu coração. Já declarei aos irmãos aqui da outra vez que estivemos juntos, que é a minha preocupação com a família de Deus. Você é crente, membro da igreja, mas além de você, existe alguém da sua família que é família de Deus. Não está aqui, não está junto conosco aqui, não está tendo o privilégio de ter essa alegria de cantar esses hinos com a gente, de ter essa amizade que você tem aqui, mas são da família de Deus. É sua casa, é seu filho, sua filha,
é seu cunhado, sua cunhada, é seu sogro, sua sogra, é o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, é sua família. Não está aqui, mas saiba que Deus abençoa sua família toda. A promessa de Deus é de que na pessoa bendita de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas, inclusive a sua. E eu quero orar por aquela pessoa que não está aqui, aquela pessoa que está afastada do Evangelho, aquela pessoa que está triste com a igreja, aquela pessoa que está triste com o pastor. Eu quero orar por essas pessoas agora, junto com você. Eu não os conheço pessoalmente, mas você conhece. Você sabe o nome de cada uma delas. E eu queria convocar você a orarmos juntos por essa pessoa agora, orando nominalmente por ela. Eu tenho o nome de algumas pessoas e Deus tem me dado a alegria de ver o Espírito Santo constrangê-las a chegar a Jesus Cristo. Eu tenho tido o privilégio de ver na nossa igreja, eu tenho hoje o privilégio de estar dirigindo 2 igrejas ali no Recife, e vejo pessoas da família da igreja se chegando com essa preocupação da igreja de orar especificamente pela salvação daquela pessoa que precisa de Jesus, e mesmo estando dentro do nosso lar, se afastam por qualquer motivo, porque Deus tem amor também por essas pessoas. Vamos pedir a Deus para trazer essas pessoas de volta para o convívio conosco. Vamos pedir a Deus para convocá-las para ser parte da família do céu. Vamos fazer isso agora. Eu queria orar junto com você por essa pessoa, tá bom? Vamos fazer isso. Eu tenho certeza de que Deus vai fazer um milagre na vida da sua família. Se você crer, há uma promessa da palavra de Deus que eu estou seguindo à risca todo o tempo, que está lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos dizer todos? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você crê que Deus quer salvar a sua casa? Se você crê, fica de pé onde você está. E agora, nós vamos ter 1 minuto só de oração. Mas nesse minuto você pode citar 20 pessoas na oração. De maneira muito simples. Esqueça aquela oração que você aprendeu religiosamente. Só diga ao Senhor: Senhor, salva fulano, beltrano, ciclano. Vá citando o nome das pessoas e termine a oração dizendo: em nome de Jesus. Só isso, tá certo? Agora, aí em voz silente, ore por aquela pessoa que você quer ver salva. Obrigado, Pai, porque o Senhor acaba de ouvir o nome de centenas de pessoas, se não milhares, que o Senhor sabe que nós amamos, que o Senhor sabe que nós temos o desejo sincero no coração de vê-las se achegando ao Evangelho da graça de Jesus. Vem fazer essa obra bendita na vida da família, da nossa família, da minha família,
e da família de cada um dos teus filhos que aqui agora, de coração quebrantado, te suplica o favor do céu por essas pessoas. Atende a nossa oração, Pai, a nossa súplica, o nosso clamor, porque nós fazemos crendo de todo o nosso coração no poder do Teu Espírito Santo, do Espírito de Cristo, que agora pode tocar o coração dessas pessoas, estejam onde elas estiverem, porque elas precisam de Ti. Nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Queiram sentar-se. Queridos, eu quero agora na terceira palavra chamar a sua atenção para um texto simples da palavra de Deus. Não é mera coincidência. A coisa de uns 3 ou 4 dias atrás, eu já sabia da possibilidade de estar aqui com os irmãos e de pregar aqui pela manhã. E vim perguntando ao Senhor que eu deveria dizer nesta manhã. E Deus colocou no meu coração esse texto sagrado, pedindo que eu pudesse ler para os irmãos e meditar com os irmãos aqui durante esse tempo. E quando chego aqui hoje, de uma maneira feliz, o irmão escolhe os hinos certos, da hora certa, da maneira certa, para a gente fazer exatamente aquilo que o Espírito de Deus tinha colocado no meu coração. No primeiro capítulo de João, o Evangelho, quando você chega ao verso de número 15 em diante, ele diz assim: João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude. Notem a maneira como o evangelista coloca a palavra do Senhor. Porque todos recebemos da sua plenitude. Eu e você recebemos da plenitude dele. Graça sobre graça é o que nós recebemos. Graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Eu fiquei meditando na palavra de Deus e essa palavra veio ao meu coração com algumas questões,
e me alegrou muito o coração, e por isso o Espírito Santo, creio, colocou em mim o desejo de chamar a vossa atenção para essa experiência gloriosa da graça. A graça de Deus, que nos foi dada por intermédio de Jesus Cristo, nos torna plenos do conhecimento de Deus, deste Deus maravilhoso, deste Deus bondoso, deste Deus fiel, deste Deus que ama cada um de nós com um amor absolutamente incompreensível. Se é algo que eu não consigo entender, como é que Deus foi gostar de uma pessoa como eu sou. Eu reconheço que eu tenho tantos limites, tantas dificuldades, eu sou negligente de maneira tão profunda, com tantas coisas no reino de Deus, apesar de Ele ter me amado tanto, de ter feito tanto por mim, de ter cuidado de mim desde que criancinha. Nasci praticamente dentro da igreja e Deus tem cuidado de toda a minha vida de maneira gloriosa. Apesar de tudo isso, ainda sou negligente e tenho feito tantas coisas que não era para jamais imaginar acontecer com a minha vida, mas Deus mesmo assim ainda me ama profundamente, gosta de mim de maneira que eu não posso compreender. Quando eu começo a meditar neste grande amor de Deus, as lágrimas vêm à minha face. Eu, às vezes, em oração durante a noite, consigo, a maioria do tempo, chorar e dizer a Ele: Senhor, como é que você consegue me amar tanto, que eu não mereço? Sabe o que é isso, irmãos? A graça. A graça bendita do nosso Deus. Não é outra coisa, é o tal do dom imerecido. Não é porque você faz ou deixa de fazer qualquer coisa que a graça opera. A graça opera porque é graça. Ela é a riqueza plena de Deus para nós. Nós não temos como compreender essa graça em nenhuma dimensão. Somos absolutamente limitados para entender essa graça. Mas quando nós temos um conhecimento mínimo e passamos a viver, aí a nossa vida passa a ter o sentido mais pleno que diz a Bíblia que nós iríamos receber. Todos receberemos da sua plenitude, por causa da graça, irmãos. É graça sobre graça. Com Jesus Cristo, a graça multiplicou-se de maneira tão extraordinária que qualquer pecador, o mais ignóbil, o mais triste, o mais infeliz de todos os pecadores, recebem da sua graça. A graça é tão incompreensível que a religião não consegue entendê-la. Os religiosos sofrem muito. O crente mais triste, mais infeliz é o religioso. O crente religioso é muito triste, porque ele quer fazer tudo pela sua virtude, pela sua maneira pessoal de ser. Ele entende que se ele fizer isso, aquilo outro, ele compra o benefício de Deus. Eu quero dizer a você que não compra nada. Você não precisa fazer nada. Você só precisa aceitar a graça bendita e rica do nosso Deus, porque é essa graça que nos dá tudo o que nós precisamos e nos dá, como a própria palavra diz, muito além daquilo que pedimos ou até pensamos. Essa graça opera em nós o benefício do Senhor. Quando o pastor cita de maneira feliz a respeito da dedicação do apóstolo Paulo, ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. É isso mesmo, nós não temos nada a não ser pela graça bendita do nosso Deus. E é essa graça que faz esses milagres extraordinários no meio da nossa vida, como crentes, como família de Deus. Por isso que eu creio na salvação da minha família e da sua família, irmão. Eu creio por causa da graça, não é por causa de você, nem por causa de mim. Não é por causa da minha virtude, nem da sua virtude. Não é porque nós somos bons que Ele vai operar a graça dEle, não. É porque Ele é bom. Amém? Diga: Deus é bom. E é por Ele que Ele opera essa vida miraculosa na sua vida. É por Ele, pela bondade dEle.
Eu posso garantir isso, que a graça de Deus é a graça cheia de virtude, de poder extraordinário que a gente não imagina. Eu estive durante algum tempo visitando o presídio lá em Recife chamado Aníbal Brum. Eu visitava praticamente toda semana aquele presídio. Nós tínhamos uma congregação dentro do presídio chamado Igreja da Liberdade. E era interessante porque muitas pessoas realmente eram libertas ali. Tínhamos cerca de já 300 pessoas fazendo parte da igreja. Batizávamos lá dentro mesmo, numa piscinazinha que foi comprada só para fazer o batistério, e batizávamos as pessoas ali dentro mesmo. Era uma coisa extraordinária o trabalho que eles faziam ali. Como não tinham muita coisa o que fazer, eles faziam culto de manhã, de tarde e de noite. E eram cerca de 4.500 homens morando dentro daquele presídio. É uma coisa muito triste. E uma certa feita, quando ali chegamos, fomos desafiados pelo comandante daquela instituição, porque tinha um indivíduo ali dentro, um cidadão, que era considerado extremamente periculoso. Ele havia cometido mais de 60 homicídios na sociedade e havia sido preso e tinha mais de 400 anos de prisão na história do julgamento dele. E dentro do presídio Aníbal Bruno, ele já tinha conseguido matar 12 companheiros. Já tinha feito mais de 12 homicídios lá dentro do presídio. E quase que mensalmente havia uma revolta no presídio e ele era quem encabeçava tudo aquilo. E aquele homem disse: pastor, nós temos aqui uma das maiores dificuldades aqui, que é esse cidadão assim, é ele quem está perturbando toda a instituição, a gente não tem nem como cuidar dessa instituição direito. E eu disse para ele: mas eu tenho plena certeza que Deus pode ajudar o senhor, comandante, tirando esse cidadão daqui ou convertendo o coração dele. E ele disse: pastor, ele não é um ser humano, ele é como se fosse um animal irracional, não tem nenhum valor ético que se possa dizer que exista no coração dessa pessoa. Eu disse: mas Deus é Deus, Deus pode tudo isso. E oramos e pedimos, e Deus me pediu que eu fizesse um esforço para estar lá com aqueles irmãozinhos lá, orando por aquele cidadão. Falamos na congregação para orarmos por ele, e alguns próprios da congregação diziam: nós temos muito medo dele, ele é extremamente perigoso aqui. E marquei com o pastor da congregação para nós irmos lá e passarmos lá alguns dias. O comandante disse: pastor, não é muito bom não para o senhor, a coisa aqui é muito perigosa. Eu disse: mas não tem importância, eu fico junto com o pastor na cela dele. Ele era um dos presos que já era pastor ali dentro. Eu fico na cela dele, durmo com ele lá, eu fico uns dias, eu vou tentar ver se consigo encontrar esse homem. E Deus me permitiu que eu ficasse 5 dias ali dentro. Fiquei preso durante 5 dias ali com eles. Não é coisa muito fácil não, mas Deus nos permitiu. Era uma cela especial, porque era a cela daquele colega, daquele irmão lá, nosso em Cristo, e eu fiquei com ele lá, e ficamos fazendo o culto durante os 3 expedientes, e eu pedi a Deus o privilégio de ter um encontro com aquele cidadão. E nós oramos uma manhã de 6 horas da manhã, e quando nós terminamos a oração, fomos ao café. Era uma coletividade razoável de umas 100 pessoas tomando café ao mesmo tempo. Aquele cidadão entrou para tomar café naquele mesmo horário, e ele disse: aquele ali chegou. E eu notei que todo mundo se separava dele na mesa. E eu pedi coragem a Deus, fui até onde ele estava e conversei pessoalmente com ele. Ele disse: eu gostaria de conversar com você.
Ele disse: eu não tenho nada para conversar com o senhor. Eu disse: sou eu que tenho que conversar com você, não é você que tem que conversar comigo. Ele disse: e o senhor me conhece de onde? Eu digo: conheço você daqui. Eu sei que você aqui é o chefe de muita gente aqui, e eu queria ter uma conversa com você. Eu sou pastor, sou pregador do Evangelho, e eu tenho certeza que Deus tem um recado. Ele disse: que Deus, que coisa nenhuma, eu não acredito em nada disso. Eu disse: mas Ele acredita em você. Ele disse: Ele acredita em mim? Não é possível. Eu digo: acredito. Você é um filho de Deus, você não sabe, mas é. E nós começamos a conversar com ele. Ele permitiu que conversássemos quase 40 minutos e conversamos, citamos na palavra de Deus várias vezes para ele. Marcamos o encontro no outro dia seguinte, no outro dia. Foi ele logo quem me procurou para estarmos juntos. E nós abrimos a Bíblia e depois de mais ou menos uns 15 minutos de pregação da Santa Palavra de Deus, dizendo que ele precisava crer em Jesus, que ele precisava confessar os pecados dele a Jesus, que Jesus tinha poder de curar a alma dele, que Jesus curou o primeiro habitante do céu, era um ladrão, homicida, que lá na cruz Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele ouviu tudo aquilo e quando terminou de ouvir, ele disse: eu não posso jamais imaginar que ele tenha qualquer condição de perdoar um homem como eu. Eu digo: pois ele quer lhe perdoar, é só você se arrepender que ele lhe perdoa. E ele, de joelho no chão daquele presídio, junto comigo, entregou a vida dele a Jesus. Não foi o pregador, não, irmãos. Não foi esse irmão que está aqui que falou com ele, não. Foi a graça bendita e poderosa de Jesus. É meu irmão em Cristo até hoje, ligado, tornou-se diácono daquela igreja da Liberdade lá dentro. E passou a ser pregador. Depois de aproximadamente 4 anos, ele teve a liberdade provisória para sair. Eu saí com ele, fui até a casa dele, a família dele o rejeitou, disse: não quero saber de você, com esse negócio de ser crente, agora é que eu não quero saber de você. Enquanto era bandido, era da família. Agora aceitou Jesus, a família não queria mais saber dele. Ele voltou e pediu ao comandante para morar dentro do presídio. Está morando dentro do presídio até hoje. É pregador do Evangelho de Jesus Cristo. É a graça que faz isso. Só a graça de Jesus. Não tem explicação humana alguma. Não tem ciência nenhuma que explique o que a graça pode fazer. Este poder maravilhoso da graça de Jesus. Graça sobre graça. Notem, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É nesta operação bendita da graça de Jesus que nós temos a verdade de Deus revelada em nós. A verdade plena do Evangelho acontece pela graça de Jesus na nossa vida. Como é rica a experiência da graça do Senhor em nós. Eu tenho na experiência da palavra de Deus, quando eu leio o texto da carta aos Hebreus, o primeiro capítulo, me mostra que a graça tem esta personificação do Filho de Deus. Diz assim: pois qual dos anjos alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz:
Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas ao respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungiu-te com óleo de graça, de alegria. E também diz: no princípio o Senhor firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como uns mantos, como roupas serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e teus dias jamais terão fim. Ao qual dos anjos de Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos com o estrado dos teus inimigos, um estrado para os teus pés. É a palavra de Deus que nos diz com clareza: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? É assim. Deus fez Jesus trazer-nos a graça que nos dá a salvação bendita. Uma das coisas mais sublimes da graça, irmão, é que eu creio que a graça nos constrange. A graça nos constrange a vivermos na fidelidade. Olha o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 14. Ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, sabendo nós isto. É o que ele coloca de maneira muito singular. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para mim, essa é a operação da graça, que com amor bendito diz a mim: Miqueias, eu quero que você seja fiel. Sabem, queridos, algumas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não temos tido a capacidade de ser fiéis ao Pai. Não há nada que toque mais o coração de Deus do que a fidelidade. Aqueles que andam em fidelidade para com Deus conhecem bem como Deus é maravilhoso com aqueles que são fiéis. A Bíblia tem várias histórias que nos mostram isso, como a história de Abraão. Como diz Isaías, foi considerado amigo de Deus. A fidelidade era tanta com Deus, que Deus chega a desejar destruir Sodoma e Gomorra e diz: eu não comunicaria isso a Abraão, meu filho? Deus se sentindo obrigado a comunicar a Abraão o que ia fazer com Sodoma e Gomorra. Tal a fidelidade de Abraão para com Deus. Era tão grande que Deus admitia o fato de ter que dizer a ele como ia agir naquela cidade. E por que ele fazia aquilo? Por causa da família de Abraão. Ali estava Ló, família de Abraão, o seu sobrinho, que não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas Abraão quis salvar aquele seu sobrinho, e a Bíblia diz com clareza de que Deus salvou Ló por causa da fidelidade de Abraão. A graça de Deus, irmãos, nos constrange a chegar à fidelidade de Deus. Ele deu aquilo que é o máximo por nós, que foi seu filho para morrer na cruz por nós, e nós nos sentimos devedor de tudo aquilo que ele fez por nós, ao morrer na cruz por nós. Nada mais do que ser fiéis para fazermos com que ele sinta que nós entendemos o seu amor para conosco. Ele quer a nossa fidelidade. Abraão foi fiel e Deus abençoou a sua fidelidade.
Outro fiel que alegra muito o meu coração é Moisés. Que obra maravilhosa Moisés fez, que obra extraordinária. Nenhum homem chegou a fazer nada semelhante na história da humanidade igual Moisés fez. Já depois de idoso, é coisa que Deus faz. Deus convoca a gente para ser pastor, é por causa da graça mesmo. Porque não tem outra razão. Como é que Deus convoca um homem como Moisés para ser líder? Ninguém faria isso. 80 anos de idade, eu quero você para fazer uma obra para mim. Com 80 anos, decrépito, já doente, gago, não falava direito, e Deus convida, eu quero você, com 80 anos. E o que fez Moisés conseguir realizar aquela obra bendita e maravilhosa? A fidelidade. Deus foi fiel a Moisés o tempo todo e Moisés foi fiel a Deus. A fidelidade que a graça de Deus colocou no coração de Moisés fez que Moisés honrasse o seu Deus durante 40 anos naquele deserto. Deus cuidou dele e cuidou daquele povo por causa da fidelidade daquele líder. Como Deus honra a fidelidade. Há um versículo da Bíblia que alegra o meu coração e que me faz entender tudo aquilo que aconteceu com a vida de Moisés, até mesmo quando ele não conseguiu ser fiel e bateu naquela rocha 2 vezes, quando Deus só pediu para ele falar, e Deus disse: porque você não deu bom exemplo, você não entra na terra. Eu nunca consegui entender aquilo como pastor e como leitor da Bíblia, e eu dizia: mas Deus, ele não merecia, só por causa disso ele não entrou. E lá quando em Deuteronômio, Moisés pede a Deus para entrar, ele olha a terra e vê aquela terra maravilhosa, a terra que emana leite e mel, a terra que toda a bênção prometida estava nela, e Moisés sente o desejo de entrar, e diz para Deus: Senhor, deixa eu entrar. E Deus falando com Moisés diz: basta, cala-te. Deus não deixou Moisés entrar. Mas sabe por que eu creio que Deus respondeu daquele jeito? Basta, cala-te. Porque se Moisés tivesse pedido mais uma só vez, Deus não aguentaria. Deus tinha deixado ele entrar. Tal a fidelidade daquele servo. Meu amado, Deus nunca deixa de atender aquele filho que é fiel. Às vezes a gente não quer ser fiel por causa de uma tolice, um valor bobo da nossa vida, da nossa família, da nossa empresa, do nosso curso, do nosso título de doutor. Por causa de uma tolice a gente não quer ser fiel. No entanto, se fôssemos fiéis a qualquer custo, Ele iria nos dar a bênção maior. É isso que Ele quer fazer contigo, dar a bênção maior. Põe tudo no altar de Deus. A graça é que te constrange para ser fiel. Ser fiel pela graça bendita de Jesus. Por essa graça poderosa do Senhor. Ser fiel a este Deus maravilhoso, que Ele vai ser fiel a ti. Ele nunca falhou com nenhum dos seus filhos que foram fiéis. Quantas vezes Ele já te atendeu. Ele quer continuar te abençoando e enriquecendo a tua vida com esta graça bendita. A graça e a verdade
vieram por meio de Jesus Cristo. E nos constrange a termos de viver na fidelidade. Amém, irmãos? Que Deus nesta manhã nos estimule a uma vida cada vez mais fiel e que possamos, de uma maneira feliz, glorificar ao Senhor pela operação da graça dEle na história da nossa família. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu queria orar com os irmãos agora mais uma vez, só mais uma oração. Você que precisa de uma bênção da graça de Deus agora, você precisa. Então fica de pé onde você está, você que precisa da graça. Ó meu Pai, olha para esse teu povo aqui que está em pé e que está clamando no coração pelo poder bendito da tua graça. Este povo que quer sair com a graça multiplicada em sua vida nesta hora. Este povo que quer a sua família toda abençoada por tua graça, Senhor. Senhor, nós te suplicamos que ouças o clamor de cada coração aqui, que dês a cura para aquele que precisa da tua cura, que dês a libertação para aquele que precisa da libertação, que dês o sustento para aquele que precisa do sustento do Senhor. Que o Senhor dê a bênção de vivermos na fidelidade e compreendermos que a tua graça nos basta. Nós te agradecemos de coração por este momento feliz na tua presença e por sabermos que saímos daqui vitoriosos com a graça de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Mais uma vez. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Tua glória
Louvado seja o Senhor. Amém, né, queridos? Amém, amém, amém. Vai na graça do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre a sua semana. E à noite, quando nos reunimos juntos aqui hoje, às 19 horas, seja mais um tempo precioso na presença de Deus. E não sai daqui sem desejar essa graça de Deus para alguém, não. Olha para quem está do seu lado aí, diga palavras que estão no teu coração, da graça de Deus, para quem está próximo de você. E assim despedimos na paz do Senhor cada um dos irmãos. Amém. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days